Ei, você sabe como é feita a escolha das notícias que você vê no jornal? Ou os entrevistados, como apareceram lá? Vou te explicar e você vai conseguir entender o que tudo isso tem a ver com o tal do faro jornalístico. Diante do enorme número de informações que chegam na rotina jornalística, se tornou necessário criar critérios para mediar as informações, e com isso, surgiram algumas teorias que estudam esses critérios. Bem, para explicar a primeira teoria, vamos ter que voltar para 1950, quando o teórico David Manning White afirmou que as notícias que nós vemos passam por um processo de escolha e decisão, como se uma pessoa tivesse a chave de um portão e de lá escolhesse o que é importante passar e o que deveria ser bloqueado. A essa pessoa, que possui a chave para a seleção, foi denominado o termo gatekeeper, em português, guardador da chave, e essa função é de responsabilidade do jornalista. Nas pesquisas, White percebeu que não só uma pessoa poderia ser esse gatekeeper, mas uma série de valores internos e externos que definem o valor notícia da informação. Por exemplo, para saber se determinada informação deve ser noticiada, é necessário saber se a mesma tem importância para o sistema social. A teoria passou por várias mudanças durante os anos, principalmente com o crescimento da internet, revelando novos fatores de influência na seleção de notícias, como a audiência, a rotina de produção e a própria fonte da informação. Mas o significado do gatekeeper permaneceu, assim como os critérios objetivos e subjetivos que dividem o que vai ser publicado ou não. Outro pensamento que explica as escolhas das notícias e histórias que serão abordadas ou não na hierarquia de trabalho jornalístico é a teoria organizacional. A teoria organizacional foi criada por Warren Bridge e trouxe um aspecto mais social na escolha das notícias. Segundo o teórico, o jornalista é constantemente influenciado e isso reflete na notícia a ser publicada. Esse conceito não considera a resposta individual de quem recebe a notícia, nem de quem faz, mas sim a estrutura organizacional da redação. Por esse motivo, o jornalista precisa seguir o que é imposto por uma linha editorial, ou seja, ele passa a ser influenciado pela linha política da organização em que trabalha. Com isso, surge um conformismo por parte do profissional, originado por fatores internos e externos, entre eles a pressão da rotina na redação e a necessidade de evitar penalidades e constrangimentos no exercício da profissão. A pressão do tempo nas redações também é um exemplo de fator que influencia mais os critérios de escolha do jornalista do que o critério pessoal. Tá, mas você deve estar se perguntando: o que tudo isso tem a ver com faro jornalístico? Então, tudo isso é o faro jornalístico. Para João Carlos Correia, no livro O Admirável Mundo das Notícias, por meio da experiência e rotina no mercado de trabalho, os jornalistas conseguem fazer essa seleção de notícias de uma maneira muito mais fácil e rápida. É como se tudo isso que falamos sobre gatekeeper e teoria organizacional se somassem a um processo quase automático na cabeça do jornalista, onde ele, ao ver um fato, analisa como irá guiar a narrativa, a perspectiva e simplesmente que fatos ou não rendem uma matéria ou seriam interessantes para uma. Como dito por João Carlos Correia, o que os jornalistas observam é mediado pelo vocabulário de recursos simbólicos e esquemas de classificação que eles desenvolvem na sua cultura profissional. O jornalista competente reconhece um acontecimento em termos da sua significação como notícia, sabe como agir ao selecionar e entrevistar as fontes e produzir um relato considerado competente no âmbito do discurso noticioso. Isso tudo não vem em manuais ou em cursos, mas é peça intuitiva e inconsciente, fundamental na profissão. É o que chamamos popularmente de faro jornalístico.